ao senhor por ter aceitado o convite de expor, né, sobre o Islã nesse período da pandemia. Queria dizer que o senhor é coordenador e divulgador do Islã na mesquita aqui de São Bernardo, né? E o senhor trabalha no, aí me corrija se eu estiver errada, é CDIAL? Se o senhor puder depois explicar o que significa. E eu queria pedir para todo mundo ficar com o microfone desligado, né? Se surgirem dúvidas, por favor, mandar pelo chat. E eu queria quebrar um pouquinho o protocolo e já começar com uma pergunta para que o senhor nos explique como que o profeta Mohammed, ele vê essa questão da pandemia, né? E como vocês devem agir nesse período. E passo a palavra ao senhor, fica à vontade. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite que me foi formulado, fazer parte deste evento. O evento considero eu como nobre, pelo fato de a gente estar aqui contribuindo com a nossa religião no que diz respeito a esta situação que o mundo todo está enfrentando. Isto é a pandemia de coronavírus. Eu vou começar aqui por me apresentar, como foi solicitado para explicar o que é esse diálogo, por exemplo. O meu nome é Juma Momad. Na verdade, Juma Ali, depois Momad é o meu segundo nome. O meu sobrenome é Ali. Sou de Moçambique. Moçambique é um dos países falantes da língua portuguesa, como todo mundo sabe. Sou formado em jurisprudência islâmica pela Universidade Islâmica de Medina, na Arábia Saudita. Depois, aqui no Brasil, sou formado em letras e trabalho no CEDIAL. CEDIAL quer dizer C de Centro, D de Divulgação, I de Islã, A de América, L de Latina. Então, Centro de Divulgação do Islã para a América Latina. Trabalho nesta instituição já há 13 anos aproximadamente, porque estou aqui desde 2007. Logo que eu me formei lá em Medina, fui trabalhar em Moçambique com uma instituição filantrópica de Kuwait chamada Agência Muslima África, que é a Agência Africana de Muçulmanos. Então, de lá conheci o dono do CEDIAL e ele me convidou para que eu viesse aqui no Brasil trabalhar na área de divulgação, porque o Brasil carece de cheques formados e que falam a língua portuguesa. Portanto, vim aqui e já trabalho a este período que eu acabei aqui de mencionar. Trabalho também como auditor religioso no Halal, audito empresas que abatem animais ou fabricam e exportam os seus produtos para os países do Oriente Médio. Então, trabalho também neste ramo. Como também sou tradutor de livros, não sei lá quanto. Esse é o meu trabalho, em resumo, né? Então, indo diretamente para aquilo que nos interessa aqui, que é o nosso tema, o Islã e a pandemia que nós estamos enfrentando. Eu diria que o Islã, sendo uma religião de Deus, Allah, e que veio para toda a humanidade, então a mensagem do Islã, ela se enquadra em todos os aspectos e assim como lida com todas as situações que as pessoas possam imaginar. Nada o que pode surgir ou que já surgiu nesta face da terra que o Islã não tenha abordado ou que os muçulmanos não tenham passado por uma situação idêntica. Então, por isso, para nós,
muçulmanos, a situação como a da pandemia não é uma situação nova, é uma situação que Deus já nos alertou e já nos informou como nós podemos lidar com essa situação. Começando com o versículo número 1 do capítulo número 29 do Alcorão, um capítulo que foi denominado de capítulo de aranha. Aranha é aquele bicho que nós já conhecemos, aquele que faz a sua teia, não sei o que é. Então, neste capítulo denominado de aranha, o versículo número 1, Deus diz assim: Alif Lam Mim, Alif Lam Mim são caracteres da língua árabe. Então, Alif é uma letra, Lam é uma letra, Mim também é uma letra. Então, isso é uma abreviatura que Deus fez neste livro, neste capítulo. Então, seguindo, disse o quê? أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Acaso os humanos julgam que eles serão deixados assim, sem, manifestando abertamente as suas fés, dizendo que eles são crentes, وهم لا يفتنون, sem que ele tenha sido testados? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Na certeza, ou na verdade, nós já havíamos testado aos seus antepassados. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Com esse texto, então, Deus destacou, Deus fez saber às pessoas quem eram crentes verdadeiros e quem eram crentes falsos. Então, o texto ele pode vir de várias maneiras, mas sempre há de ser, o homem será submetido a um teste, a uma prova, para ver e avaliar o nível da sua fé. Não só a nível da sua fé, como também este texto pode ser causa de que Allah, ou Deus, chame atenção aos homens para que eles voltem para a senda certa. Porque algumas vezes as pessoas, com o tempo, acabam se acomodando, acabam se distanciando do seu Senhor, da religião. Então, só quando Deus manda uma calamidade, uma catástrofe, aí as pessoas já se lembram de Deus que existe e é que Ele é o único que pode nos tirar dessa situação que nós estamos vivendo. Como, por exemplo, estamos lidando com o coronavírus. Nós sabemos que o mundo todo já foi afetado pela pandemia e temos vários cientistas pelo mundo renomados na medicina, não sei lá quanto. Hoje se fala da vacina aqui, vacina colar, não sei lá quanto, mas nada ainda é eficaz para combatermos essa pandemia. E, na verdade, quem pode nos ajudar a combater essa pandemia, mesmo com essas qualificações que os cientistas têm, é Deus, o nosso Criador, porque Ele é que concede o conhecimento a esses cientistas para que consigam o êxito, produzir uma vacina que vai ser eficaz e que vai ser causa de combate a esta pandemia que assola a humanidade toda. Então, nós estamos de alerta sempre que há de haver alguma coisa que Deus vai usar para testar os humanos. Este teste pode ser individual e como pode ser para a humanidade toda. Pode ser, por exemplo, para a humanidade toda, como, por exemplo, esta pandemia que nós estamos enfrentando. Esta pandemia não é uma coisa nova no mundo. Não é uma nova pandemia no mundo. Pode ser até que o vírus seja novo, mas não é uma coisa que constitui novidade que afeta todo mundo. Nós sabemos que já passaram várias doenças e várias pandemias lá atrás e as pessoas superaram e morreu quem morreu e viveu quem viveu e a vida segue em frente. Então, coronavírus não é diferente. Então, por exemplo, se você olhar para alguns países, por exemplo, como o país da África, a Ásia,
a região toda ali, essas são regiões que mais são afetadas pelas epidemias, não digo pandemia, epidemias, que são regionais. Por exemplo, a malária, a cólera, ebola, que há pouco tempo já assolou na parte da África Ocidental, como também gripe suína e entre outras epidemias que passaram pelo mundo. Essas também são catástrofes e são também algumas doenças que constituem como ameaça para o ser humano. Mas são coisas que vêm depois, desaparecem. Assim como eles vêm, então eles acabam, por certo tempo, desaparecendo com o tempo, porque Deus, como nós falamos, que quer testar a humanidade com esse tipo de doença. Então, por exemplo, pandemia, como, por exemplo, a peste negra que assolou na Idade Média. Esta doença matou muito, principalmente na Europa, onde também lepras, que também matou muito na Europa. Então, são doenças que passaram. E falando exatamente da peste negra, eu já vou me lembrar de uma passagem em que os companheiros do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, eles já passaram por esta situação. Até dois deles morreram com a peste negra. Então, mas quando um deles, o terceiro, que foi eleito para que ele fosse representante daquela região da Síria, atualmente, não é Síria o país em si, mas a Síria que eu chame incluía toda a parte da Síria, Jordânia, Egito, até Palestina e Líbano. Então, quando ele ouviu falar-se dessa doença, dessa a pandemia também, que era pandemia, não era epidemia, então ele avisou as pessoas para que eles não saíssem das suas casas. Tinham que se manter confinados nas suas casas, em quarentena, para baixar este fogo que a doença está aqui acender. Então, as pessoas ficaram em casa durante muito tempo, até quando a onda da proliferação da doença passou, depois aí a vida voltou ao normal. E é isso que nós, como muçulmanos que somos, temos que seguir esse tipo de ensinamento e esse tipo de orientações médicas e de especialistas de saúde que dão para que quando chega uma pandemia como a da coronavírus, a gente tem que manter distância e tomando também todas as medidas que são aconselháveis para que a gente possa ultrapassar esta pandemia com o mais rápido possível. Então, esta foi uma situação que os muçulmanos viveram naquele tempo da pandemia de peste negra e conseguiram se sair bem devido ao seguimento das orientações dadas pelos especialistas renomados nesta área, refiro-me na área de saúde. E depois também veio mais tarde uma doença que matava só meninas, moças, por exemplo, entre 18 até 25, até 30 anos no máximo. Até eles apelidaram esta doença e esta epidemia como a peste das meninas. Então, também foi esta situação, também viveram a mesma situação, tiveram que ficar confinados nas casas até que a doença passasse. Então, este é quando já assola a humanidade toda. Então, tem algumas situações em que esta pandemia, ou esta epidemia, ou estes testes que Deus submete às suas criaturas, assola só pessoas individuais. Também, como temos visto várias vezes, pessoas sofrendo de várias doenças que o século já conheceu, além das pandemias e epidemias que afetam muita gente. Também tem algumas doenças que afetam pessoas físicas, individuais. Isto não é uma coisa que afeta
as pessoas em maior número, são poucas pessoas. E também temos isso, muitos exemplos. Mas um exemplo aqui que eu gostaria de ilustrar nesta pequena sessão que a gente se reúne aqui, é a dos profetas de Deus antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque para nós muçulmanos, Deus já enviou vários profetas e mensageiros. Aliás, no total foram 124 mil profetas e mensageiros que Deus enviou para a humanidade e consigo revelou o que é 104 livros. Dentre esses livros, alguns conhecemos, como, por exemplo, no caso de Pergaminhos do Abraão, Torá de Moisés, Salmos de Davi, Evangelho de Jesus, e o último dele que veio selar toda a mensagem e corroborar todos esses livros é o Alcorão Sagrado. Então, o Alcorão como veio como sendo corroborante das mensagens anteriores, então ele citou várias histórias e essas histórias não foram citadas à toa no Corão, mas sim, como Deus diz no capítulo número 12, o versículo 111, o último capítulo, o último versículo deste capítulo. Allah subhanahu wa ta'ala, nesse versículo, diz o que? لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Sem dúvida que as suas narrativas, as suas histórias, a história de quê? Dos profetas, as narrativas dos profetas constituem o quê? Como lições para os sensatos. مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. Não são apenas fábulas contadas por alguém, anedotas contadas por alguém, só para animar aquela sessão. ولكن تصديق الذي بين يديه. Mas sim para que isso constitua como o quê? Como a veracidade que está diante dele, o ahudan, e assim como a orientação, o rahmatan lil mu'minin, e assim como a misericórdia para os crentes. Então, essas narrativas que foram narradas no Corão, no Hadith, na vida do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, tudo isso para nós constitui lição para que qualquer situação que nós enfrentarmos na nossa vida, saibamos como superar daquela situação. Porque, de alguma forma, nada você vai passar nesta vida o que os dois antepassados não tenham passado. Até porque pode ser que eles tenham passado pior, né, do que aquilo que a gente passa hoje em dia. Então, uma das histórias que Deus conta, existem muitas histórias, mas aqui vou escolher apenas uma história, que é a do profeta Jó. O profeta Jó, considerado como este pai da paciência, da perseverança. Por quê? Porque o Jó era uma pessoa, além de ser escolhido de Deus como profeta de Deus, ele era uma pessoa abastada, disponha, tinha muita riqueza, tinha muitas mulheres, tinha muitos filhos e tinha também a saúde em dia. Então, nada lhe faltava na sua vida. Mas, de repente, Deus, através do Satanás, submeteu a ele a um exame, a um teste muito severo. E, com isso, se saiu muito bem. Este teste severo foi o seguinte. Ele, primeiro, perdeu todos os seus bens que ele dispunha. Então, tudo o que ele tinha da riqueza foi-se embora. Então, as esposas começaram também a falecer uma a uma. Então, faleceram todas, ficou só uma única esposa que cuidava dele. Como se não bastasse, também começou a perder todos os seus filhos. Foi perdendo um por um e não ficou com nenhum filho. E, acima de tudo, perdeu toda a saúde que ele tinha. Até o Satanás foi nesta altura que ele pediu a Deus para que ele pudesse superar ao Jó no coração e na língua dele, porque nada ficou do seu corpo
senão a língua que se recordava de Deus, e assim como o coração que era o recipiente da fé que ele depositava em Deus. Então, nesta altura, quando Satanás implorou Deus para que ele superasse a língua e coração, disse que eu já te dei a chance de você superar-se deste meu servo, de tudo o que você queria. Na saúde, conseguiu. Na riqueza, conseguiu. Nos bens, conseguiu. Nas esposas, conseguiu. Nos filhos. Então, mas eu não vou te deixar o quê? Aquilo superar a ele na sua língua e nem no seu coração. E conforme os relatos dos historiadores renomados do passado, eles contam que ele permaneceu nesta situação durante 18 anos. Já imaginou? É uma vida já andada, uma vida já que alguém já fez 18 anos. Ficou nesta situação. A mulher com que ele tinha ficado, de tanto se desesperar da situação, até que foi implorar o próprio Satanás para que pudesse usar como médico, mas o Jó sempre se rejeitou, esperando que um dia viesse alívio da parte de Deus. Então foi quando eles disseram: por que você não pede ao seu Senhor para te dar cura? Então ele disse que eu tenho receio, tenho vergonha de pedir ao meu Senhor para me dar cura, uma vez que eu vivi 70 anos sem qualquer tipo de doença, e por que não posso viver mais 70 anos doente? Não tem nenhum problema. Mas até quando chegou o tempo em que Deus deu a ele a permissão para que ele pudesse fazer aqueles movimentos que ele foi ordenado a fazer, isto é, para poder se mexer, além das súplicas que ele fazia a Deus. Então Deus disse a ele e ordenou a ele para que ele mexesse os pés, ali onde ele estava. Então, como ele não conseguia andar, não conseguia fazer absolutamente nada, porque todo o corpo estava deteriorado, podre, enquanto estava ainda em vida. Então ele mexeu os pés e aí embaixo dos pés surgiu água. Aquela água foi ordenado para que ele pudesse beber e outra tomasse banho. E quando fez isso, o Jó saiu andando como se nada tivesse lhe afetado antes. Foi graças à paciência e a graça a aproximação dele para com Deus, o Criador, que fez com que ele saísse da angústia em que ele vivia 18 anos. Mas hoje, nós passamos por pequenas dificuldades. Às vezes, uma dificuldade que leva só uma semana, a gente cai no desespero. Esquece que existe Deus. Mas nós precisamos, neste momento, como o momento em que nós estamos vivendo da pandemia, voltarmos para o nosso Senhor. Para aqueles que são, por exemplo, chefe nas mesquitas, eles têm que orar e têm que suplicar ao Senhor. Para aqueles que são padres e pastores nas igrejas também, mesma coisa. Rabinos nos seus também templos, nas sinagogas, assim mesmo. Então, nós temos que saber voltar para o nosso Senhor quando estamos enfrentando esse tipo de situações. E outra coisa muito importante que nós precisamos tirar como uma lição de vida para esse tipo de situações é a solidariedade entre as pessoas. Nós sabemos muito bem que a pandemia ele veio para causar o quê? Penúria para algumas pessoas, aqueles que perderam seus empregos, aqueles que perderam suas rendas, seus comércios. Então, nós precisamos de assistir, dar assistência a essas pessoas. Se você não consegue dar assistência àquilo financeiramente, materialmente, pelo menos dá moralmente. Ao invés de aproveitar-se desta situação para tirar o pouco que aquelas pessoas mereciam ter e você se apoderar, como acontece isso com nossos governantes, muitos governantes pelo mundo. Não estou falando aqui do Brasil, lá no mundo fora também. As pessoas se aproveitam dessas situações e acabam o quê? Aproveitando aquilo que seria para pessoas mais vulneráveis, mais afetadas nessas pandemias, e
fica para eles aqueles bens. Então, é este tempo que nós precisamos estarmos juntos, andarmos de mãos dadas e também deixarmos aquilo que nós temos como divisões. Por exemplo, eu sou de partido fulano, eu ciclano, isso aqui, para este período, não adianta absolutamente nada. Nós temos que andar de mãos dadas para que juntos possamos conseguir superar este inimigo que é ameaçador de todas as vidas humanas, não só aqui no Brasil, como também o planeta todo. Então, acho que este é mais ou menos a introdução e é o que eu tinha para contribuir neste pequeno seminário. Espero que tenham absorvido essas informações que eu compartilhei aqui. Não sou dono da verdade, mas apenas quis compartilhar aquilo que a minha religião fala quando se trata destas grandes pandemias ou grandes situações em que o homem enfrenta contra a sua própria vida ou que constitui ameaça para a sua própria vida, a sua própria economia, seu próprio bem-estar neste mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela confiança e vou deixar aqui o espaço. Pode ser que alguém tenha alguma coisa para criticar, comentar e sugerir. Estamos de portas abertas e boa noite a todos. Sheik, muito obrigada pela exposição. Como eu disse no início da nossa live, nós estamos abertos à pergunta. Quem quiser perguntar, por favor, pelo chat, ou se quiser se manifestar por aqui também, fique à vontade. Eu gostaria de registrar a presença do nosso presidente, o Dr. Luiz Ribeiro, presidente da subseção aqui de São Bernardo. Doutor, muito obrigada por nos prestigiar nesse momento. Pastor Dr. Rodrigo Cerqueira, que está aqui, que vai ser nosso palestrante na sexta-feira. Muito obrigada também pela presença. E o Edson Botelho, que é o coordenador... Edson, desculpa, eu vou ter que ler porque o nome é muito grande. É o coordenador do Comitê Regional do ABC Litoral Sul, da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. Esse comitê começou há pouco tempo aqui na região do ABC e no litoral, e eu gostaria também de registrar a presença dele aqui. E estamos abertos às perguntas. Sheik, se o senhor me permite, eu vou fazer uma pergunta. O que o Alcorão diz sobre, em respeito, assim, se o sustento da sua família, o seu trabalho, durante a pandemia for prejudicado? Vamos supor, se o senhor trabalha e fica desempregado, como que o Alcorão orienta vocês nesse sentido, assim, de como prover o sustento da família? Você disse em relação à participação da comunidade, né, da mesquita, mas como você, como que eu posso... fugiu o termo agora. Como você que sustenta a sua família, é isso. Como o responsável pelo... Isso, como responsável pelo sustento. Como que nesse período de pandemia, se você, por exemplo, fica desempregado alguma coisa, qual é a orientação que o Alcorão ou o profeta Muhammad, né? Como agir nesse momento? Olha, eu diria assim, tem aquilo, leis que Deus criou e que essas leis são responsáveis posso dizer, regem aquilo, o universo todo. Então, para aquele indivíduo que entra em harmonia com essas leis, não tem nenhum problema na sua vida, ele vai viver uma vida harmoniosa, independentemente do seu credo, a sua crença. E também vice-versa.
quando a pessoa tenta entrar na rota de colisão dessas leis, então as consequências nefastas serão sentidas por essa pessoa que tenta confrontar ou afrontar essas leis. Então, nós sabemos muito bem que para que nós possamos conseguir algo para sustentar as nossas famílias, temos que trabalhar. Então, o muçulmano, ele não está, como a pandemia está aí assolando a humanidade, não está proibido a trabalhar. Ele pode trabalhar, mas desde que siga as orientações médicas dadas pelos especialistas. Ele pode trabalhar. Agora, não basta só ficar em casa pensando que vai cair um saco de arroz do céu. Não, ele tem que sair como as demais pessoas saem pela manhã, vão em busca do sustento, de ajuda de Deus, e isso é que se chama confiar em Deus. Você confia em Deus buscando a causa. Eu não vou ficar em casa, estatelado no sofá, só assistindo televisão o dia inteiro e esperando ou almejando um futuro melhor. Que, vou me formar, vou ser um doutor, por exemplo. Nunca vai acontecer, porque esta pessoa está entrando em colisão com as leis universais que regem este universo que nós vivemos. Então, o muçulmano, se ele não fizer isso, aquilo como chama, ele vai passar por situações assim como as demais pessoas passam. E ele pode sair bem caso a pessoa também saia e saiba buscar o quê? O sustento de Deus. Então, Deus já abriu as portas, por exemplo, diz o famshu fi manakibiha. Então, ande pela terra e busca o quê? Os favores de Deus. A pessoa não pode ficar só também na mesquita, por exemplo, fechado, lá, pensando que é de lá onde vai conseguir o seu sustento, ou dentro de casa. Não, você tem que trabalhar. Então, o muçulmano tem que trabalhar como as demais pessoas trabalham. E se não tem trabalho também, o muçulmano tem que recorrer a esta ajuda do governo que deu que é aquilo como chama auxílio emergencial também para sobreviver. Não há outra. Não há outro segredo além disso. Obrigada, Sheik. A Genildes fez uma pergunta aqui no chat. Eu não sei se vocês têm o que a gente chama de dízimo, né? A contribuição. Então, ela perguntou se nesses tempos, ela tem que continuar, né, contribuindo com o dízimo, se é que vocês têm, ou se ela fica entre ajudar uma irmã ou dar o dízimo à igreja. Nós temos duas coisas e essas duas coisas são muito diferentíssimas de dízimo mencionado. O dízimo nada mais, nada menos, senão os 10% que um adepto da religião paga para sua igreja mensalmente. E às vezes é obrigado a pagar mesmo que não tenha o quê? Não tenha condições para tal. Tem que pagar dízimo porque é isso que foi instituído pela instituição religiosa. Nós no Islã temos duas coisas que eu falei aqui que são diferentes. Uma coisa chamada de zakat. Zakat já eu traduziria como tributo sobre bens que os ricos têm. E outra coisa chamada caridade. Então, vou começar aqui a falar por caridade. Caridade é um gesto de bondade que pode ser exercido a qualquer tempo que a pessoa quiser. De dia, de noite, qualquer mês, dando às pessoas que necessitam. Por exemplo, você conhece alguém que tenha necessidade por uma coisa. Não só questões de bens materiais, não só questões alimentares, como também ajudar alguém, por exemplo, a montar o seu, por exemplo, animal. Encontra alguém ali com o carro quebrado, você está fazendo um gesto de caridade, ajudando aquela pessoa a se sair daquela situação. Então, neste preciso momento que nós estamos falando da pandemia, além deste zakat, que nós já vamos desenvolver aqui, com poucas palavras, e espero que sejam palavras concisas, mas com um amplo
aquilo, entendimento. Então, estava dizendo que as pessoas podem se ajudar mutuamente neste período de pandemia para assistir aquelas pessoas que têm necessidade, que não têm nada para comer. Então, você pode assistir, pode ajudar, dando essas caridades, porque a caridade ela está aberta para todas as ocasiões de vida. E, aliás, o profeta, falando exatamente da caridade, ele diz que a caridade é a coisa que mais o que afasta o que? Calamidades. Agora, se nós queremos que essas calamidades se vão embora o mais rápido possível, vamos tentar ajudar aquelas pessoas que necessitam de ajuda, ao invés de tirar o que eles merecem, tirar justamente, vamos ajudar, vamos ver que esta catástrofe, esta calamidade, esta pandemia vai se embora com muita facilidade. Além de que outros ditos, o profeta que a paz e bênção de Deus seja sobre ele, diz que também isso apaga a ira do Senhor. Quando você tira a caridade, apaga o quê? A ira do Senhor. Então, esta é a caridade. Nós estávamos dizendo que a caridade pode se tirar a qualquer tempo, quantidade que você quiser, e para dar a quem você quiser, dentre as pessoas que necessitam. Então, vamos para o zakat, que nós estávamos falando que eu denominei aqui como um tributo sobre os bens, que são diferentes, que é também diferente do dízimo. Falamos do dízimo que é 10% e tem que ser mensalmente, mas o zakat, presta atenção aqui, o zakat, ele primeiro é pago para quem tem condições. Para quem tem condições. E essas condições, existe o teto mínimo para você ser doador e o teto máximo não tem limite. Quero que fique aqui claro. O teto mínimo tem limite, porém o teto máximo não tem limite. Quanto mais você for rico, mais obrigação você tem de pagar o quê? O zakat. Então, qual é o teto mínimo, mais ou menos? O teto mínimo é avaliado como 11 mil reais aqui no Brasil, aproximadamente. E esse 11 mil, primeira coisa, tem que passar um ano guardado, enquanto a pessoa já pagou todas as suas necessidades básicas. Então, sobrou esses 11 mil guardados no banco. No final do ano, então ele vai tirar 2,5% para o quê? Purificar aquele dinheiro que é guardado no banco. E este 2,5%, então, é dado a 8 tipos de pessoas, ou é destinado para outro tipo, ou 8 fins. Primeiro, é dado a um necessitado. Segundo, a um pobre. Existe aqui no Islã, pobre e necessitado tem uma diferença. Pobre é aquele que consegue, por exemplo, arroz e não consegue o quê? Mistura. Por exemplo, não consegue feijão. Ou pode conseguir tudo isso, mas não consegue gás. Ele não consegue suprir as suas necessidades básicas. Sempre falta alguma coisa. Então, este aqui é o pobre. Enquanto que o necessitado é aquela pessoa que só vive de doações, como, por exemplo, aqueles moradores de ruas, aqueles que moram debaixo de viadutos. Então, esses são necessitados. Então, são 8 tipos de pessoas. Já mencionei 2, necessitado e pobre. Depois segue aqueles que são responsáveis pela coleta deste tributo. Porque, às vezes, os ricos, eles não têm tempo de ir até o encontro daquele pobre para dar aquela ajuda, aquele tributo. Então, o representante, o governante muçulmano, ele delega pessoas que vão ser responsáveis para o quê? Coletar o tributo e trazer a ele e distribuir para as pessoas necessitadas. Então, para não surrupiar, para não desviar aqueles bens do tributo, então eles também merecem o quê? Uma parte deste tributo.
A quarta pessoa que merece o tributo é, por exemplo, aquelas pessoas cujos seus corações têm que ser fortalecidos. Eu vou dar exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Quais são essas pessoas que os seus corações precisam de ser fortalecidos? Por exemplo, alguém fica muçulmano aqui no Brasil. E se for uma mulher, ela está obrigada a pôr véu. Então, se ela colocar véu, não sei o que, pode ser que não consiga emprego. Ninguém vai querer que ela trabalhe de véu. Então, perde emprego, perde a sua renda, não sei o que. Às vezes, até ela entra em conflito com a sua própria família. Então, para que ela seja fortalecida e permaneça firme na religião, então tem que ser dada o quê? Essa parte de tributo que os muçulmanos ricos pagam. Então, este é o quarto tipo de pessoa. Falamos de pobre, falamos de necessitado, falamos de aquele responsável pela coleta, estamos falando de quê? Estamos falando de pessoas com coração que precisam de ser fortalecidas. Então, outro que é quinto, já é aquela pessoa endividada. Por exemplo, se um muçulmano estiver aí mergulhado numa dívida que não consegue sair, só está no vermelho, não sei o que, está com problema, então ele tem que ser ajudado com este tributo para que ele consiga quitar a sua dívida e deve a sua vida normalmente. Então, este é outro tipo de pessoa que merece o quê? O tributo. Sexta pessoa, ou sexto propósito, o tributo tem que ser dado, ou tem que ser destinado para fins de redenção de escravos. Nós sabemos muito que no passado havia aquele movimento de escravidão, escravatura, pessoas escravizadas, não sei lá quanto. Então, o Islã veio para combater tudo isso, para colocar as pessoas no mesmo patamar. Quando falo no mesmo patamar, não é porque as pessoas têm que viver no mesmo nível científico, nível econômico ou financeiro. Isso não será possível. Vai sempre haver diferença, porque um estudou mais, um trabalhou mais, teve mais sorte, não sei lá quanto. Essa diferença vai haver, mas estamos falando aqui de alguém viver debaixo dos sapatos de outra pessoa como escravo. Então, esse tipo de procedimento, o Islã aboliu logo na sua primeira chegada. Então, por isso, qualquer erro que um muçulmano cometesse naquele tempo, se fosse um erro assim um pouco grave, não sei lá quanto, era aquilo que chama obrigado a libertar um escravo. Se não tivesse, aí é que vinha outras já opções, mas primeiro sempre foi de libertar escravo. Então, o dinheiro que é arrecadado nesse tributo de zakat também é destinado para aquilo como chama para fins de caridade. E depois a sétima pessoa é para aquelas que estiverem no caminho de Allah. No caminho de Allah aqui pode se enquadrar muita gente, porque, por exemplo, há pessoas que trabalham na mesquita, não têm salário, eles podem ser dados esse dinheiro. Há pessoas que também trabalham no governo, como, por exemplo, aqueles que são funcionários públicos, né? Do modo geral. Eu estou falando isso já quando se trata de um governo islâmico. Estou falando isso num contexto do governo islâmico. Então, para aquelas pessoas que trabalham no governo, como bombeiros, não sei o que é, professores, não sei o que, também têm direito de receber o que este tributo. Então, esse é o destino deste tributo. Então, estava dizendo que se a pessoa, por exemplo, estiver debaixo do teto mínimo para que ele tenha a obrigação de receber ou pagar o zakat, então ele passa de doador para receptor, para aquele que merece receber essa doação, em vez de subcarregar a ele pagar o zakat, tem que ser ajudado para que ele possa sair desta situação para uma situação
um pouco melhor. Então, este é mais ou menos como podemos fazer este contraste entre o dízimo, o zakat e assim como a caridade. Eu espero que tenha ficado isso claro. Ficou claro, sim, Sheik. Muito obrigada. Eu gostaria de registrar também e agradecer a presença do Dr. Felipe, meu vice-presidente, e a doutora Daniele, minha secretária também. Muito obrigada pelo apoio de vocês, agradecer que vocês me apoiem nas minhas loucuras em cima da hora. Doutor Felipe, eu vi que o senhor levantou a mão, fique à vontade. Obrigado, presidente. Obrigado. Vou ser breve, assim, eu sempre falo que é muito bom ouvir as pessoas de outras religiões. É necessário que a gente faça essa leitura de como estão andando na pessoa que é diferente. A gente precisa ter necessidade de conhecer o diferente. E o que eu tenho percebido nas religiões que eu comungo e das que eu estou mais próximo? Nesse momento, foi um momento de fechamento das igrejas. Foi um momento que a gente, por horas, ficou distante do sagrado. A gente parou alguns cultos, tivemos adequações aí, missas online, cultos online, então a gente teve essa diferença. Eu sei que, para você, Sheik, vocês têm as orações muito corretas, até vocês não precisam estar sempre naquele espaço sagrado, vocês fazem ali, seja no trabalho, seja na própria casa. Eu queria saber se essa vida oracional um pouco mais intensa que nós, se ela auxiliou nesse momento, até mesmo a manter a fé, manter ali a sua força interna bem íntegra, e se ajudou a manter a religião de pé e sempre forte, porque um medo que nós tínhamos na Igreja Católica é que a igreja fosse aquela mãe que abandonou o filho naquele momento difícil. Então, a gente sempre tentou manter as atividades de pé, mesmo que adequadas. Eu queria saber se vocês tiveram essa adequação e se essa vivência oracional sempre e contínua, em horários corretos. Inclusive, aí no início da palestra, a gente teve uma pausa justamente para a sua oração, o que é bom a gente conhecer. E se essa vivência aí ajudou, ou se ela foi mais um hábito de vocês que foi continuado e vocês sofreram bastante com essas pausas aí nas atividades. Ora, é uma colocação muito pertinente e muito importante, né? Dizer que, como eu iniciei o meu discurso dizendo que a religião islâmica ela se enquadra em todos os aspectos e todas as situações que o homem pode enfrentar, e com isso a sua mensagem ele veio e trouxe uma entonação assim muito abrangente para que o muçulmano possa saber se enquadrar em cada situação que ele possa enfrentar nesta vida. Então, quando veio a pandemia, embora que as mesquitas tenham sido fechadas, como assim aconteceu com as igrejas, e mais também templos de orações de outros credos, outros credos, e assim como até o próprio comércio. Então, mas o muçulmano não quer dizer que ele tem que estar muito longe do seu Senhor, porque já a mesquita não existe. Mesquita não está fechada, mas o elo entre você e o seu Senhor ainda continua aberto e não se fecha até você morrer. Ele vai continuar aberto. Então, onde você quer que esteja, mesmo com as mesquitas abertas, se você não consegue ir até a mesquita, você faz a oração na sua casa. Por isso, até quando a perseguição faraônica sobre o Moisés e o seu povo hebreu se intensificou, então o povo hebreu vivia assim numa situação de muita angústia e não conseguia sobressair. O Corão diz o quê? Deus ordenou ao Moisés e ao seu irmão Arão para que eles tomassem os seus aposentos como oratórios para eles se conectar a Deus. E intensificar também o quê? Mais a oração e a súplica a Deus para que eles pudessem sair daquela angústia que eles se encontravam. Então, para nós muçulmanos também não foi diferente, não. E não será diferente. Quer seja no Covid-19 ou uma situação semelhante, a gente sempre vai continuar conectado com Deus, quer que seja em casa, na mesquita. Então, não houve nenhuma adaptação
apenas nós sentíamos aquilo com falta daquele calor humano dos irmãos que você se encontrava lá na mesquita para você conversar, para compartilhar seus bons momentos, ou então suas dores. Só isso que nos faltava. Mas nosso Deus sempre está em primeiro lugar, quer que onde a gente estiver, quer dentro da casa ou mesmo dentro do trabalho, a gente vai continuar. Muito obrigada, Sheik. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Doutor Luiz, se o senhor quiser falar, fique à vontade também. Obrigado, Milene. Eu estou só ouvindo. Eu, como perdi o comecinho, eu estou só ouvindo. Primeiro, boa noite. Obrigado, Sheik. Boa noite. Essa é uma honra para nós termos aí vossa presença. Eu fico aqui só de espectador, só aprendendo, só aprendendo. E, bom, nós todos aprendemos, mas também queremos que as pessoas tirem suas dúvidas, porque através dessas dúvidas a gente tem mais o que chance de a gente conhecer mais e também agregar, né? Porque hoje em dia a gente carece de conhecimento porque não queremos perguntar ou porque não queremos aquilo pesquisar. Então, essa oportunidade que a gente tem aqui é para a gente se conhecer melhor e aproveitar também, colocar nossas questões que talvez estamos arrastando há bastante tempo na vida sem que alguém nos tenha esclarecido. Então, é um momento que seria oportuno para que isso pudesse acontecer. Sheik, acabou surgindo uma pergunta que foge um pouco do nosso tema, assim, em relação à pandemia, mas a Janildes perguntou em relação ao racismo, se existe para vocês e como que vocês veem essa questão do racismo. Eu até participando da reunião do comitê, parece que vocês tiveram um problema com a religião nesse período da pandemia, né? A doutora Damari, se eu não me engano, acabou intervindo também, o Sheik Jihad participou e ele comentou. Gostaria que o senhor comentasse também se esse foi durante a pandemia, eu não me recordo muito bem, mas acredito que foi. Parece que vocês tiveram um problema em relação à mesquita. Aí, fica à vontade. Eu digo que a maior pandemia que a gente está a enfrentar não é a do Covid-19, é a pandemia de racismo, infelizmente. Isso também se deve ao que falta de conhecimento para o propósito no qual Deus criou os homens. O Islã, assim como combateu a escravidão logo na fase embrionária, quando estava já no início da sua mensagem, não foi diferente para com o racismo. Nós sabemos muito bem que a maior parte das pessoas ou da raça que mais foi escravizada no mundo foi a raça negra, né? E naquele tempo o Islã, quando veio, encontrou algumas pessoas da raça negra que eram escravos de Meca. Então, o profeta, assim como seus companheiros, compraram aquelas pessoas e foram colocados em liberdade para que eles também seguissem as suas vidas como as demais pessoas seguem. E com isso, Deus trouxe uma mensagem e que esta mensagem constitui como uma regra geral para toda a humanidade, desde o primeiro homem, Adão, até a última pessoa que vai viver nessa face da Terra, se enquadra nesta fórmula que eu vou citar aqui agora. O Alcorão Sagrado, no capítulo número 49, capítulo número 49, o versículo número 13, Deus diz assim: ó humanos, presta atenção, não disse ó muçulmanos, não disse ó judeus, não disse ó cristãos,
não disse ó deístas, não disse ó budistas, disse ó humanos. Humanos aqui entra toda a espécie humana, independentemente da sua cor, independentemente da sua pujança econômica, independentemente do seu credo, independentemente daquilo que ele for, a posição política, mas se é humano, então preste atenção. Deus diz assim: certamente que nós vos criamos através de um varão e uma varoa, ou seja, de um macho e de uma fêmea. Quem é esse macho? Adão. E depois que é a sua fêmea? Eva. Vos criamos a partir de um varão e de uma varoa. E vos dividimos em povos e assim como tribos. Por exemplo, o povo chinês, povo brasileiro, povo americano, europeus, e esses europeus também encontram lá portugueses, espanhóis, italianos, ingleses, russos, e entre outros povos e etnias. Vai na África, encontra também na África tem vários povos, povo moçambicano, povo sul-africano, povo não sei zimbabuiano, não sei o que. Então, vos dividimos em povos. E dentro dos povos também o que existe tribos. Para que essa divisão de povos e tribos? Lita'arafu, para que vocês se conheçam uns aos outros. Não faria sentido se Deus todo mundo criasse todo mundo como brasileiro. Faria sentido? Até o próprio Copa do Mundo que a gente gosta muito não teria mais. Porque ia competir com quem? Mas ele criou aquilo que chama povos diferentes e assim como tribos diferentes para a gente se conhecer uns aos outros. Então, ao ultimar este versículo, diz o quê? O melhor dentre vós é aquele que mais teme o seu Deus, seu Senhor. Esse aqui é o melhor. Não é melhor porque ele é do povo X ou Y, não é melhor porque ele é branco ou negro, ou não é melhor porque ele é pardo, ele é loiro. Isso aqui são divisões que Deus dividiu para deixar a sua criatura mais bela. Imaginem, quando se encontra várias raças, a beleza que existe entre si. É de admirar esta ciência e o poder que Deus tem na sua criação. Mas, infelizmente, por falta de crença e a fraqueza dentro do seu coração, já existe esse tipo de diferença. Alguém acha melhor que outro. Mas, perante Deus, todos nós somos iguais. E mais que se destaca diante do seu Senhor é aquele que mais teme Deus. Por isso, quando o profeta, depois de ter saído da cidade de Meca, expulso e tirado assim, a força, e depois, quando mais tarde foi conquistar e entrou em Meca com paz e harmonia e juntou as pessoas, primeira pessoa que ele colocou naquele templo negro que chamado Kaaba, aquele que todo mundo conhece, que sai as pessoas girando em volta assim, foi o Bilal, que era origem abissínio, atualmente Etiópia, para fazer o quê? Para fazer o chamamento proclamando a unicidade de Deus em pleno todas aquelas daquelas pessoas da elite árabe que estava ao redor. Até eles disseram assim, de tanta indignação que passaram por aquele tempo, disse que Muhammad não viu outra pessoa para colocar ali a fazer chamamento, senão este corvo negro. Tudo isso para mostrar que o Islã veio para o quê? Abolir na sua totalidade essas diferenças raciais que muita gente, infelizmente, hoje exerce. E nós vimos aqui ontem o Neymar reclamando ali no jogo de futebol, onde ele estava a jogar, não sei lá quanto. Tá bom. Como que aparece alguém chamando outro de macaco? Se fosse tal macaco, todo mundo é macaco. Por quê? Se você está jogando como macaco, ao lado você é macaco. Vocês estão fazendo a mesma coisa, tem a mesma característica. Quem é macaco? Todos nós somos macacos. Então, tudo isso acontece por quê? Por falta de fé. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, para encerrar isso, para eu não me alongar, porque tem muitas passagens que contam sobre esta questão que nós passamos hoje.
Então, no seu discurso de despedida, no ano 10º, quando ele foi fazer peregrinação, e na altura juntou 100.000 pessoas, e 100.000 pessoas naquela altura era muita gente. Estou falando aqui de 1.500 anos atrás, era muita gente, 100.000 pessoas. Ele fez discurso, e uma parte desse discurso, vou fazer aqui recorte, onde falou que aquilo como chama, todos vós vêm do único homem, que é Adão. E o Adão foi criado de barros. Então, não existe o quê? Que é melhor que o outro, senão através do temor que ele tem dentro do seu coração. Então, nós enfrentamos, passamos por essas situações de racismo, intolerância religiosa, não sei lá quanto, mas a gente tem que ter cabeça de ferro para aguentar tudo isso, porque, infelizmente, vai existir, não vai acabar, porque existe muita gente que ainda está na era da ignorância, até na era das cavernas. Eu posso dizer que era uma civilização para ele. Como é que uma pessoa, hoje em dia, chega e tem ousadia de chamar outra pessoa de macaco, sendo que ele fala como ele fala, trabalha como ele trabalha, faz tudo o que faz, só tem diferença de duas coisas, cabelo e cor. Mas o sangue é vermelho e as nossas mães nos dão leite branco. Muito obrigada, Sheik. Acredito que podemos... Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, agradeço a presença de todos. Sheik, mais uma vez, muito obrigada pela sua exposição. Foi muito esclarecedora, principalmente porque é uma religião que a gente não conhece a fundo, né? Só quem é praticante é que conhece, né? Muito obrigada mesmo. Doutor Luiz, muito obrigada por nos prestigiar nesse evento. Doutor Felipe, doutora Daniele, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela presença de todos. E encerro aqui, Sheik, se o senhor quiser, a palavra do senhor, e encerro por aqui a nossa live. Mais uma vez também quero agradecer. O que tinha para falar já falei. E espero que outras vezes, se vocês tiverem necessidade de nos chamar novamente, estamos aí de portas abertas para atender a todos. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Boa noite.